Canções, visões. A essência do trabalho de Mário Azevedo é poética e também musical. Canções remetem a visões plásticas, com tonalidade e ritmo próprios. Aquarela pictórica. A base é uma só, o desenho. As cores cantam. Azuis, vermelhos, rosas, cinzas, brancos, pretos, verdes, amarelos, roxos, dourados. As formas dançam. Quadrados e círculos, retângulos e triângulos, linhas e letras, números, setas, cruzes, bandeiras, grades, mapas, plantas baixas, colagens e descolagens. A produção atual de Azevedo reafirma seus eixos de criação. Referenciais cromático-construtivos nunca abandonados, somados ao espírito instigante de Dada Mers. Vivo e constante interesse por pictogramas, ideogramas, hexagramas, etc. Letras e palavras e fragmentos de textos em vários idiomas, mais recortes de imagens de todo tipo. Impressões e edições litográficas e tipográficas. Postais, cadernos, grafites, objetos. Enfim, a matéria é memória visual que nos envolve, em tempos e espaços diversos. O construto sensível de Azevedo é composto por séries, variações sutis dos mesmos signos formatadores de sua poética plástica, acrescentados aqui e ali de novos e imprevistos elementos, que retornam ou não. Às vezes, surgem numa composição e não reaparecem mais. Signos únicos e irrepetíveis. Mini-universo plástico singular, repleto de matizes, superposições e transparências. Trata-se, em sua maior parte, de um trabalho de câmara, delicado e dedicado, que solicita fruição pausada e pormenorizada. Composições para serem observadas em detalhe. Espécie de metonímia visual. Mesmo que o trabalho cresça em dimensão ou medida, continua requerendo aquela mesma fruição. O fluxo dessas canções evoca uma espécie de instalação vida-obra em movimento, mobile. Sente pensamentos projetados, construídos no papel. Obrigadíssimo. Quando eu pensei em te convidar para esse projeto, eu acho que eu tinha um pouco de certeza, certeza nunca é pouca, né? Que você ia manter esse olhar acessível e amigo, assim, com a minha produção. Te agradeço. É muito bom, assim, a gente ter o registro da leitura, né? E você, como um poeta foda que você arruma aí uns termos muito lindos, assim, e que eu concordo muito com você localizar essas minhas tentativas de
de criar esses flashes, por isso que eu te disse que eu ia chamá-los de canções, porque eles são também, microestilisticamente falando, sambas, bossa nova, rock and roll, até umas tentativas de música de câmara tem aí, né? E no conjunto eu às vezes penso muito num musical, numa ópera, assim, porque eles realmente vêm desse lugar delicado, assim, mas na montagem eu tento quebrar também isso, causando um impacto mais forte à primeira vista, que depois permite essa incursão mais delicada, né? Teve um termo que você usou aqui que eu adorei, que, deixa eu achá-lo aqui, é uma coisa de universo que você falou, universo plástico, né? É isso mesmo, né? O que aconteceu com essa produção foi essa tentativa de fixação de um certo universo mesmo, de um mundo, né? O universo talvez seja pretensioso. É um mundo, né? Que é o meu mundo, né? Eu consegui fugir para o sítio para me resguardar, inclusive. E lá eu comecei a retomar um pouco os meus arquivos de trabalhos abandonados e tal, e tal. E daí veio essa explosão mesmo, né? Que feita, eu já te contei, eu acho que me salvou de uma angústia que não deixou de existir, mas que podia ter sido muito mais séria. Sem querer supervalorizar a produção artística, nem dar esse tom de catarse para ela, eu acho que você sabe disso, né? A arte dá uma salvada na gente assustadora, né? O poder dela é uma brabeira, né, Carlinhos? Claro. Mesmo se dedicar a uma leitura, a uma escuta atenta das canções, né? Muitas vezes, a maioria do tempo, me salvou. É interessante que você também tenha chamado ao conjunto, né, de canções, né? Como eu disse aí no texto, né, o seu trabalho, que eu já conheço há muito tempo, a gente dialoga assim ao longo, né, já temos assim décadas, né, de amizade e de interlocução, né, poético, plástico, vamos dizer assim. O seu trabalho sempre teve essa essência poética, né, mas agora também somada também a essa coisa musical, né, que você propositalmente, né, essa intenção sua, né, vamos dizer, a cor do som, né, o som da cor, essas vibrações todas, né, das cores, essa trama, né, que você faz, né, de cor e das cores e dos signos, né? Você sempre trabalhou isso aí, mas eu vejo até de certa maneira um pouco acentuada, né, e tal. Mas também com num outro momento, né, num outro estágio assim que eu reputo assim de maior maturidade, né, e reflexão, e ao mesmo tempo, né, forma uma espécie de mini universo, né, um universo seu, né, próprio, onde você se move, né, onde estão seus referenciais, né, suas relações, né, suas sintonias, né? Então foi um prazer também, né, depois de algum tempo a gente ter esse reencontro, né, e eu poder me aproximar novamente do seu universo plástico. O que, se você como criador estava dizendo aí que esse processo todo te fez bem, inclusive por causa do período, né, difícil, né, da pandemia, a mim também como um espectador, né, alguém que teve acesso a essas camadas, né,
de trabalho. E a gente teve um diálogo também muito rico, né? Muito rico também, né? Isso também me fez um bem enorme nesse momento. Talvez tenha me transmitido uma sensação muito de vivacidade, apesar de tudo, de calor mesmo, né? A coisa quente das cores e das formas, né? Desse movimento todo que você produz, né? Dentro do seu... E dessa variedade também, né? Uma variedade, uma delícia, né? Ouvir isso. Uma variedade de opções, de caminhos, de exercícios, né? Avanços, recuos, versões, diversões, eu posso até dizer assim, né? Tem todo um certo lúdico também, né? Nesse processo todo, né? Isso me levou a esse texto que produzi, né? Para mim foi muito bom, assim, que eu gostei muito, e o prazer de reencontrar, né, o seu trabalho e de te sentir vivo, né? E atuante, né? Como você sempre foi, né, Mário? Então isso... Eu sou teimoso, né, Carlinhos? Mas dizem que a persistência não ajuda muito a arte, né? Se você não tiver uma chama ardendo, né, eu concordo até. Você tem que ter o fogo pegando ali no pavio, né? Mas a persistência para mim é prazerosa também, sabe? Foi legal você tocar nisso de que se exala uma certa alegria, né? Acho que tem muita melancolia também e tal, mas é irônico, né? Mas elas estão transpirando uma alegria maior. A minha intimidade com as cores ficou mais abusada, sabe? A gente sente isso. O meu colorido sempre foi um colorido... Eu sempre usei as tintas de água, que são de resultado mais leve, mais suave, né? São mais luz do que corpo de cor, assim, né? Eu tive umas ousadias e comecei a usar um pouco corpo-cor também, né? Com os guaches e as têmperas mais pesadas, que seria uma espécie de exagero da aquarela. Então isso me surpreendia também. E como eu consegui trabalhar muito, diariamente quase, em alguns períodos, principalmente no inicial, o próprio trabalho me levava para uma mudança. Aí, às vezes, eu acordava um pouco desse enfeitiçamento assim, que eu sentia com os trabalhos e falava, não, mas mudou. E eu escuto muito rádio quando eu estou trabalhando, porque como eu fico com Eu adoro rádio também. Cara, eu acho tão legal a música surpresa, né? Claro que uma rádio boa. Às vezes escuto, inclusive, a da UFMG, uma das que eu gosto. E aquelas surpresas, né? De você ouvir uma música que há muitos anos você não ouvia e gosta muito dela e tal. Então eu comecei uma hora a fazer uma espécie de analogia entre essas séries que eu produzia e essas canções. Então eu pensava muito numa programação de rádio, por exemplo, sabe assim, como se essa coleção fosse isso. E resolvi desfazer os agrupamentos seriais e misturar tudo. Então a cada revisão que eu fazia daquilo ali, surgia uma coisa nova. Então a sua captura sensível me alegra muito também, porque eu estou percebendo que ela está dando sinais legíveis, inteligíveis, sensíveis o suficiente. Não só para você, que é um sujeito também que tem um senso apurado e tudo, mas mesmo para outras pessoas que possam se aproximar desse trabalho de uma maneira completamente livre. Eles não precisam de uma iniciação, assim, né? Eles precisam realmente de afeto, e de carinho, de aproximação, né? A gente parece que tem uma coisa no trabalho que é por contato direto, né? Assim, você olho coisa, né? Olho objeto, né? Objeto, trabalho, nome qualquer que você queira dar, né? A maioria dos seus trabalhos, como você me disse, todos eles, né, estão sobre
sobre papel, né? Então essa coisa, olho papel, né? Um trânsito assim direto, sem maiores... É o papel matéria também, né? Não é só o papel suporte. Exatamente. Aliás, para mim o papel nunca foi um suporte muito passivo, não. Eu sempre gostei muito dele como um corpo de base. A gente mesmo, nota né? que você age... Eu dou bandeira desse amor. Você age sobre o papel com essa consciência, né? Assim, da materialidade do papel. Né? Tem uma intenção mesmo. E eu acho o papel um negócio fascinante, né? Por exemplo, daí eu adorar o livro, eu acho uma tecnologia incrível, né? E você tem muita relação com o livro, com o caderno, né? Com essa coisa, esse suporte impresso, né? Viva São Jerônimo, né? Eu lembro sempre daquela gravura dele no gabinete, né? Quer dizer, esse mundo do papel, que também é o seu, eu me sinto próximo dele. O seu trabalho é um texto também, né? Mas é um texto né? visual, né? É um texto não verbal, embora ele muitas vezes lance mão, até aqui e ali, da palavra, né? De um recorte de um texto, de uma citação, né? E até dos silêncios, né? Até dos silêncios. São sons poderosos, né? São barulhões, né? O espaço, né? Tirar partido do próprio espaço, né? Do suporte também. São uma série de procedimentos, de coisas que eu acho que você... Pelo menos eu sinto agora, nessa altura, né? Que eles foram aprofundados e eles hoje são tranquilamente a sua marca mesmo, né? Marca como um criador, né? Visual, né? Porque essas coisas vão de certa maneira, elas vão se acumulando ali em camadas, né? Com uma vivência do próprio trabalho, né? Do próprio fazer, né? E isso resultou, né? A meu ver, né? Nesse trabalho seu agora, mais recente, né? E que é um grande texto, né? É um texto também, né? É uma escrita também, né? Não verbal, né? Pictórica e cromática, né? Material até. Material. Tudo isso reunido. Fico deliciado de ter esse papo, esse diálogo de verdade com você. A importância que você dá, vamos dizer, aos trabalhos neoconcretos, aquela fase no Brasil, né? Que tem tanta gente importante, né? Tantas obras importantes. Então, esses referenciais todos, né? Eles estão aí também, né? Fora esses externos também que vêm, né? De outras artes, vêm da música, vem do cinema, vem da fotografia, né? Com a qual você até trabalha também, né? Tudo, né? Então eu acho que é um universo bem rico aí para ser explorado, né? Para ser visualmente, para você adentrar visualmente ele, né? Usado, manipulado mesmo, né? Misturado, esfregado com ele mesmo. Também esse atritamento, como você estava falando, né? Não, mas agora, você quis até isso mais, né? Você estava dizendo aí, seria um propósito seu, né? Trazer, vamos dizer, essas coisas não mais assim, vamos dizer, agrupadas assim... mais livremente, né? Menos, aspas, certinhas, assim, no agrupamento, tudo, né? Isso depois daquilo e aquilo, mas de uma maneira simultânea, como se fosse um grande painel, né? Um grande painel de vibrações cromáticas e cínicas variadas, né? E o espectador, eu acho, aquele que vê, né? Ele tem toda essa possibilidade, pelo menos eu senti na minha experiência pessoal, de né? entrar na vibe, de entrar nisso aí, entrar aí dentro, viajar aí dentro, né? Viajar aí dentro, né? Essa oportunidade aqui do Centro Cultural está nos dando, né? Obrigado, Fabrício.
Obrigado pessoal aqui do centro, inclusive, é bom saber, bom lembrar. Na nossa idade, né, Carlinhos, é quase impossível você não ter os impulsos de criar pequenos balanços, ansiar por um pouco de conclusão, um pouco, porque a grande conclusão a gente também descobre que ela não existe, né? E precisa se satisfazer com essas pequenas conclusões, assim, né? Mas esse caráter, isso aí te interrompendo um pouquinho, já somando aí, né? Esse caráter do inacabado, do que não se fecha, dessa situação de obra aberta, né? Isso também me passou muito na cabeça quando eu estava fazendo o texto. Cheguei até a voltar um pouquinho ali no Eco, né? Humberto Eco. Senti uns ecos do Eco. Trocadilhando aqui. Aquilo é uma sacada definitiva dele, né? Uma sacada definitiva, que é essa abertura, né? Então, até as palavras, né, elas jogam uma com a outra, né? O obra e abra, né? Lindo, porque você tem essa característica, né, dentro desse trabalho. E agora eu acho que de uma maneira muito natural também, Mário. Eu acho que também uma coisa que eu acho que o tempo traz, né, a maturidade traz, a experiência, o que você vai adensando ali, né, e adentrando, né, o trabalho, né, isso tudo, pelo menos, ficou muito evidente para mim. Assim. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou vivendo um momento meio esticado, sabe? Meio dilatado, assim. Um tempo dilatado. Né? Porque a gente caiu numa espécie de intervalo para muitas coisas das nossas vidas. Passamos por medo, por angústia, por um excesso de incertezas até de como lidar com os outros, com o outro, tal. Então isso julgou a gente com a novidade do vírus. Uma novidade terrível, né? E inesperada, né, desse terrível vírus. Né? Tivemos que lidar com isso. E isso nos colocou, assim, um pouco, pelo menos no meu caso, numa espécie de bolha, né? Não em relação à minha comunicação sensível não há nada, com o mundo. Isso aí não pode ser mal entendido como alienação. Não tem nada a ver. Mas era isso, tinha dias que me senti muito tonto com essa temporalidade. Mas eu não achei ruim, porque ela, volto a dizer, enquanto ela foi inconsciente, principalmente, ela me salvou muito. Ela te proporcionou isso, por exemplo, né? Tantas canções. Tantas visões. E me popou dessa visão de horror, que, por exemplo, que teve um momento que me ocupou. São outras visões, né? Então, quando eu me deparei com isso, eu me senti até mais forte, sabe? Não se trata, como você disse, de um isolamento egocêntrico. Não, isso não tem nada a ver com alienação, como eu disse. Talvez tenha até com uma afirmação maior de uma consciência talvez mais profunda. Eu às vezes pensei nisso. Uma consciência mais profunda, né? Inclusive de me fortalecer para poder enxergar isso e fazer alguma coisa, porque... Que inclusive leva ao mundo, é um fortalecimento que leva a uma interioridade também. A uma fonte de força. A um cuidado com o interno também, né? Que é de onde vêm as coisas, de onde vêm as ondas da sua criação, né? A sua sensibilidade, né? Essas camadas todas que o tempo, né? Que a sua linguagem. Mas o fundamental é que você tenha, né? Você está dando um depoimento pessoal aí que mistura vida à obra, né? E isso, aliás, de resto, fazendo parênteses aqui, eu não acredito muito nessa dissociação, né? Eu acho que as coisas são muito, né? Mas, ao mesmo tempo, né, isso te proporcionou, né, essa criação,
essa multiplicidade de trabalhos, né? Pois é, retomando um pouco esse papinho da gente agora. Estou vendo aqui esse diário, você desenvolveu um diário durante a feitura desses trabalhos. Eu sempre faço isso. Assim, mantenho um caderninho de notas constante. Mas a minha vida... Delícia isso aí. Mas a minha vida era uma vida meio dividida, assim, principalmente quando eu me dediquei a alguns compromissos acadêmicos, assim. Então essas anotações eram outras, eram anotações de leitura. Mas esse que eu estou te mostrando aí é bem paralelo a essa produção. Às vezes é só texto, né, mesmo, escrito, né? E às vezes vem com alguma coisa. Assim, sabe? Alguns com colagens, né? Às vezes tem estudos. Ou até estudos, esquemas, possibilidades, né, de mostra, do trabalho ser executado, ou ser... Eu vou pôr uma superfície preta no papel, eu fico assim, na ponta de cima, na ponta de baixo. Aí eu testo, porque se eu puser uma superfície de nanquim preta, eu não removo. Então, muitas vezes eu paro, estudo, guardo assim, amostras do material, isso. Que maravilha, Mário. Isso é muito rico também, né? Eu sei que eu já vi em exposições suas, outras, né, assim, em outros momentos, né? Você também trazia, às vezes, certos cadernos. Mas mais os plásticos, né? Eu tenho um pouco de constrangimento de expor, assim, esse depoimento muito íntimo. Assim, bruto, né? Assim. Acho que isso tem que ser criada uma oportunidade certa, né? E aí, no intervalinho agora, eu estava lendo uma das passagens aí, que foi uma coisa relacionada, assim, com a consideração desses trabalhos como peças individuais e peças de um grupo ao mesmo tempo. Né? Então, me vem um pouco a minha atração pelo mapa, pelos textos e pelos diagramas. Né? Eu fico pensando num mundo diagrama, sabe? Muito assim, que eu acho que é uma coisa que você captura quando você fala. O mundo é um grande diagrama. Sim. O mundo é um grande ideograma. Até voltando ao seu trabalho, aqui que eu estava dizendo antes, né? Você escreve, aí você escreve adentrando o outro universo, que não é o seu próprio mesmo, que é o universo, né, do signo verbal e tal, mas você está escrevendo também, né, fazendo esse grande texto não verbal também, né? Simultaneamente, eu curto muito avacalhar essa coisa da escrita, justamente para puxá-la para o meu desenho. Mesmo porque esses universos, eles se intercalam, se interpõem, se dialogam, né? Há uma... Aí vem São Jerônimo de novo na minha cabeça. Né? É uma coisa intersemiótica, né? Eu acho. Para falar em termos técnicos. Muito difícil você ser um esfomeado pela cultura, pela história, assim e tal, e você não ser contaminado por essas coisas pelas quais você se apaixona, você se encontra nelas, né? Nesse tempo todo, e não sai, não são os artistas, aliás, é a obra deles. Né? É que, na verdade, a gente trabalha, né? Qualquer pessoa trabalha, seja um escritor, né? Poeta, prosador, ou um pintor, um escultor, né? A gente está inserido. O trabalho é uma coisa que eu acho que eu li no Otávio Paz. O trabalho ele é histórico e ao mesmo tempo ele é ahistórico. Ele está inserido numa... Mas ele escapa. Na tradição viva, naquela, né? Porque nada vem do nada, né? Tudo vem no processo, no acúmulo dos séculos, do tempo, das linguagens, dos materiais, né? E disso na nossa história, na nossa inserção. Exatamente. Né? Por exemplo, nosso lugar e hora. Tudo isso forma a pessoa, porque também você faz as suas escolhas, você montou através do seu tempo, né? O seu repertório. Não é? O que te interessa, ou com que você se relaciona, né? E se relaciona bem, né? De forma
prazerosa, de forma intensa. Eu acho que sim, isso é inevitável, né? Inevitável, em qualquer arte, jeito. em qualquer processo artístico. Não é? Isso é uma questão de estrutura, né? Assim, eu acho que o verdadeiro artista, ele tem que lidar, aquele que vai fundo mesmo, né? Ele tem que lidar com essa questão da estrutura, né? Da forma, né? da construção. Carrega uma caligrafia que é própria, que é singular. Você precisa oferecer ao outro o que é divisível com o outro, né? Você também não pode pretender que você seja único, etc, etc. Hoje em dia isso não existe mais. A gente é um mix mesmo, né? Tanto que eu considero até, acho que isso já entrou em alguma conversa nossa, né, Mário? Eu considero que esse repertório do século XX, ele é tão poderoso, ele é tão intenso e ele é tão avolumado, é um volume tão grande de informações e de criações, né, que eu acho que a gente ainda está e ainda vai ficar muito tempo para poder digerir ou passar essas coisas todas, né? Essas coisas todas. Eu acho que é verdade. Se esse processo for verdadeiro mesmo, ele vai ser ainda durável há algum tempo. É claro. A gente ainda precisa, principalmente no Brasil, né, se novelar com isso para crescer, né? Nós somos um país assim, né? Misturado, embolado, meio, umas camadas meio quebradas. E que recebeu e recebe, né? Múltiplas influências e múltiplas informações, né? Nós temos, a par desse mundo natural que a gente tem, né? Assim, da coisa da floresta, da coisa indígena, né? Tudo. Nós temos deserto, nós temos floresta, pois nós temos montanha, nós temos praia. A gente também tem um influxo muito grande, óbvio, né? Do mundo europeu também e posteriormente uma influência grande né, norte-americana também, né? Que veio principalmente nesse período que eu estava falando, né? Então... Mas a gente convive com muitas coisas arcaicas também. Também, o Brasil parece ter um pé lá no mundo agrário e um outro pé lá na tecnologia de ponta, né? Isso simultaneamente, né? São esses descompassos brasileiros. A gente é feito de tudo isso também aqui, né? Então, na arte também, obviamente, essas coisas estão todas reunidas e conflitadas e convivendo ali de maneiras variadas, né? Vejo isso no seu trabalho também, muito evidente. Porque, inclusive, essa coisa do século XX. Eu acho que esse diagrama, que por bem ou por mal, um diagrama sensível, não é um diagrama 2x2, não é isso, não é disso que se trata. Mas esse diagrama que o trabalho acaba formando, que é meio um jogo, que é meio uma bricolagem e tal, é também um jeito que a nossa cultura opera. Obrigado, e acho que a intenção, inclusive, desse formato, desse projeto que a gente está fazendo parte, né, é uma exposição virtual, que é um recurso que, pelo menos, eu descobri com muito mais força agora, nesse período de isolamento. E tem produções maravilhosas, né? Eu queria aproveitar também só para agradecer o Fabrício Fernandino, né? Da UFMG, da Belas Artes, né? E pelo convite. Agradecer a equipe que está aqui com a gente agora, muito atenciosa. E a todo, né, o pessoal que esteve envolvido ou que está envolvido com esse evento, né? E a você, Mário, também, que foi um prazer, né, repetindo mais uma vez, reencontrá-lo e a gente poder ter esse diálogo, né, entre foi muito bom. Poesia e pintura, pintura e poesia, ou uma coisa só, né, que é isso, né, que é o poético, né. Nossas obrinhas, como eu falo, né. O olhar poético, né, para as coisas e para o mundo, né. Para nós mesmos. Obrigadíssimo, Carlinhos. Obrigado, Mário.